Glória do Senhor nosso Deus, amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja, pela vida desse pastor maravilhoso que vocês têm aqui. E Deus me deu o privilégio de já estar nessa igreja há quase um ano já, né? Não presencialmente, mas ministrando curso de teologia aqui para algumas irmãs da igreja, né, pastor? Isso. Graças a Deus, foi uma semeadura que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho alguns alunos que são pagos do curso de teologia, mas Deus colocou no nosso coração de semear para várias pessoas instruções do curso de teologia, e pela misericórdia de Deus a gente tem ensinado pessoas não somente aqui no Brasil, mas eu estou com mais 120 alunos lá em Moçambique, na África, fazendo a obra do Senhor também lá. E é interessante isso, né? Hoje, através da internet, Deus nos dá esse privilégio, né, pastor? Eu estou fazendo a obra missionária em Moçambique sem nunca sair do Brasil. Isso é Deus tremendo na terra, né? Maravilha. Deus, ele trabalha de uma maneira maravilhosa. E eu já tinha, através da revista Clube de Sabedoria, uma revista que eu já divulguei amplamente no período da pandemia, eu já tinha contato com o pastor Wilson Magaia, que é lá de Moçambique, da cidade de Maputo. E aí, através disso, eu falei, pastor, eu estou abrindo aqui para o curso de teologia, e nós conseguimos 120 alunos lá, ministrando para a glória do Senhor, uma bênção de Deus, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Mas eu gostaria de ler a palavra do Senhor com você, em nome de Jesus. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, para a glória do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 1. Confesso aos irmãos que não é a primeira vez que eu ministro essa palavra, e é algo que Deus já colocou no meu coração, de toda vez que eu vou por uma primeira ministração em algum lugar, eu gosto de trazer isso, porque essa palavra mudou a minha vida, mudou a minha história. Essa palavra mudou a minha história em 2016. Foi quando Deus me deu novos rumos e começou a abençoar minha vida, minha casa, minha família, meu ministério, minha finança. Deus começou a mudar muita coisa na minha vida, e através dessa palavra mudou a vida de muita gente. Então eu gostaria de compartilhar com o seu coração. Mas o interessante é o seguinte: por mais que eu já tenha pregado mais de sei lá quantas vezes essa palavra, mais de 50 vezes, nunca, em nenhum lugar é a mesma coisa. É o mesmo texto, mas não é a mesma coisa, porque é a multiforme graça de Deus. Amém. Deus trabalha conforme a necessidade do lugar, e Deus vai trabalhando de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Então, vamos fazer como diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Versículo 7 a seguir. Eu estou com a minha versão aqui, a NVI. Talvez mude um pouquinho da sua, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que queres, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor, que se confirme a tua palavra, a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem poderia governar a esse teu grande povo? E Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que me pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum outro rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Alguns pontos que eu gostaria de considerar com você aqui. Salomão está começando o seu reinado, já tem um tempo que ele está reinando depois da morte do seu pai Davi.
E ele sabe de uma coisa muito interessante, que Davi, toda vez que precisava de uma direção de Deus, de uma orientação de Deus, Davi ia até Gilgal, e ali ele buscava o Senhor. E nada melhor do que você aprender com quem já tem experiência. Ele falou assim, lá é o lugar onde Deus falava com meu pai, lá é o lugar onde Deus vai falar comigo. E ele foi para aquele lugar, levou 1000 sacrifícios naquele dia para adorar ao nome do Senhor. É interessante que nenhuma bênção de Deus acontece na nossa vida sem sacrifício. Desde Gênesis até Apocalipse, nós só recebemos bênçãos de Deus no sacrifício. Sem sacrifício não existe. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão do pecado. Toda bênção só acontece por sacrifício. Aí você pode dizer, mas eu estou aqui na casa do Senhor, eu não fiz sacrifício nenhum. Mas Cristo fez por você. E é através do sacrifício de Cristo que você é curado, liberto, abençoado e transformado para a glória do Senhor. Um sacrifício precisou acontecer. Salomão foi ali para apresentar sacrifícios ao Senhor. E existe algum lugar que fala que ele está dormindo ou que ele estava sonhando, eu não sei, mas sei que aconteceu uma teofania. Aconteceu uma manifestação de Deus ali, Deus presente, falando com Salomão. E Deus aparece para Salomão, eu não sei se é em sonho, revelação, visão, mas Deus aparece a Salomão e fala para ele, Salomão, eu ouvi o teu clamor, eu recebi o teu sacrifício, e agora estou lhe concedendo um desejo. O que é que está no seu coração? Tanto é que a Bíblia fala isso, já que esse é o desejo do seu coração. Então tudo está ligado ao coração. Quer dizer, é muito interessante isso, tudo está ligado ao coração. No seminário que eu ministro, seminário de honra nível 2, eu mostro o quanto é importante nós estarmos com o coração ligado na presença do Senhor. E ele fala assim, eu quero sabedoria. E a maneira com que o cronista escreve aqui, dá essa impressão que Deus ficou espantado. Deus não se espanta com nada, né? Mas dá essa impressão que Deus ficou espantado com que, puxa, você pediu a coisa certa, você acertou, você pediu o que era correto. E aí eu pergunto para vocês, o que fez Salomão pedir sabedoria? E aí a gente, como bom crente, a primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte, o Espírito Santo de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, não tem como ser o Espírito Santo de Deus. Por quê? Deus, o Pai, olha para Salomão aqui e diz, Salomão, o que você quer? E o Espírito Santo de Deus fala assim, pede sabedoria. Então Deus está perguntando o que você quer, o que está no seu coração, e o Espírito Santo confabulando contra o próprio Deus, não tem jeito. Então, nesse momento, não foi o Espírito Santo de Deus. Aí vem aqueles que estão mais ligados no tempo de hoje e dizem assim, foi um insight. Ele teve um insight, não, menos. Alguém fala assim, aí chutou, jogou no bicho ali, e acertou. Também não tem como. Não tem como. Mas o que é que Salomão, por que Salomão pediu a coisa certa? A Bíblia mostra. Vamos lá, pastor, deu Provérbios 2, eu quero dobrar a aposta. Provérbios 4. Vamos lá. Provérbios 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia, amém, queridos? Vamos dar uma passeadinha aqui na palavra do Senhor. Verso 1, 2, vamos para o verso 3 já, para a gente adiantar um pouquinho aqui nesta noite. Porque quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o teu coração. O que é que deseja o teu coração? E aqui apegue-se às palavras de todo o teu coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não te esqueça das minhas palavras, nem dela te afaste. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir o entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um diadema sobre a tua cabeça e lhe dará um presente, uma coroa de resplendor. Ouça, filho meu, e aceite o que eu te digo, e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pelas veredas retas. O que ele está dizendo assim? Quando eu era pequenininho, tenho ruidade, como diz na outra tradução,
Meu pai pegava na minha mão e andava pelo palácio e dizia: está vendo tudo isso que tem aqui, Salomão? Está vendo esse quadro maravilhoso? Está vendo esse vaso de ouro? Está vendo esse vaso de prata? Está vendo essa armadura linda aqui? Está vendo esses escudos? Nada disso tem valor. Se você precisar, venda tudo isso, gaste tudo que você tem aqui em troca de sabedoria. Busque a sabedoria. Ouça as palavras da minha boca. Olhe para a minha boca o que eu estou falando. O papai quer que você busque sabedoria. E eu lhe dizia, eu era tenro idade, eu era uma criancinha ainda, quando meu pai me ensinava isso. E o papai olhava e falava assim: olha, se você escutar as palavras da minha boca, Deus vai multiplicar os anos da sua vida. O que o papai quer? Sabedoria. Ele foi crescendo. O que o papai quer? Sabedoria. O que o papai quer? Sabedoria. Foi crescendo. O que o papai quer? Sabedoria. Fica maior que aqui. O papai quer? Sabedoria, pai. Isso, não esquece disso. Aí o que acontece? Morre Davi. Deus aparece a Salomão e fala: Salomão, o que é que você quer? O que ele pede? Sabedoria. Foi uma revelação? Não, foi uma instrução. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu pequenino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Ele teve uma orientação desde criança. Eu quero dizer uma coisa para você: o teu filho é presente de Deus, vai ensinando. Ele pode estar no caminho que for, mas um dia Deus vai trazer de volta e vai fazer um milagre na vida dele, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Mas aí, por que Davi ensina Salomão a buscar a sabedoria? A Bíblia responde isso. Eu li 2 Crônicas, capítulo 1. Volta uma página para trás de 2 Crônicas e vamos ver 1 Crônicas. 1 Crônicas, muito interessante isso. Eu preciso que você entenda sobre isso. Capítulo 28, versículo de número 2 a seguir. Olha o que diz aqui. E o rei Davi se pôs em pé. 1 Crônicas 28, verso 2. E o rei Davi se pôs em pé e disse: escute-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no meu coração o propósito de construir um templo, para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. E fiz até planos para construir, mas Deus me disse: você não construirá o templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu-me dentre todas as famílias, verso 5, e dentre muitos dos filhos que ele me deu, ele escolheu Salomão para sentar no trono de Israel, o reino do Senhor. E ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus átrios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei pai dele. Firmarei para sempre o seu reino, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças que hoje faço. Então ele está dizendo o seguinte: olha, você não vai, mas quem vai assumir o trono é Salomão. E quando ele assumir, eu serei por pai dele, ele será meu filho, se ele continuar perseverando nos meus caminhos e nos meus mandamentos. Davi já sabendo do futuro. Por quê? A sabedoria de Deus, guarde isso, que isso aqui é um insight muito legal para você. A sabedoria de Deus tem o poder de revelar o futuro. Diga comigo: a sabedoria de Deus tem o poder de revelar o futuro. Quem não quer saber o seu futuro, querido? Quem não quer saber? Continuo na faculdade? Não, eu paro. Eu tenho um curso de empreendedorismo, vou para o curso, continuo estudando. Eu caso, ou compro um carro. O que eu faço? Eu vou continuar da maneira que estou, vou mudar minha história. O que eu devo fazer? Se você soubesse o poder que tem a sabedoria de Deus, porque um dos dons do Espírito Santo de Deus é o dom da sabedoria, que nós chamamos de dom de revelação. Porque ele revela o futuro. O diabo conhece o teu passado e lança no teu rosto o teu passado. As pessoas conhecem o teu presente e te julgam por causa dele, mas só Deus conhece o teu futuro, e ele já está preparando o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você está aqui adorando ao nome do Senhor nesta noite, Deus já está enviando anjos para preparar o teu futuro e trabalhar de uma maneira sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Então Davi já sabia o futuro, já sabia o
o que Deus iria fazer. Então ele pega Salomão e fala: Salomão, eu quero te ensinar os caminhos da sabedoria, e eu quero mostrar para você 3 chaves de sabedoria que podem mudar a tua vida, porque a sabedoria de Deus, ela não está em qualquer lugar. Existem lugares específicos que a sabedoria de Deus está. Primeiro, Jó capítulo 28, por favor. Jó capítulo 28, se você puder abrir. Glória a Deus. Jó capítulo 28, verso 12. Glória a Deus. Diz assim: porque onde poderá se achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Vocês lembram que o pastor leu Provérbios 2, falando sobre você usar toda a sua prata, todo o seu ouro para buscar sabedoria? Davi dizendo para Salomão quando era pequenininho: olha, venda tudo. Salomão aprendeu isso, porque dinheiro para ele não era um problema. Dinheiro era só uma ferramenta para chegar a um lugar necessário. Tem gente que guarda dinheiro o resto da vida inteira, mas nunca usufrui daquilo, porque ele achou que o dinheiro era um fim necessário. Não, dinheiro não é um fim necessário. Dinheiro é um meio necessário para atingir o fim. Então você tem que usar ele como ferramenta. E Salomão não era pegado a dinheiro, ele era pegado ao Senhor, as coisas do Senhor, porque ele sabia que quem tinha algo para dar para a sua vida era o Senhor. Se fosse necessário, venderia tudo, para começar tudo de novo, para receber mais do Senhor sobre a sua vida. Então ele diz: o homem não percebe o seu valor, o homem natural não consegue entender o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. Uau, que coisa tremenda! E se você conseguir entender só um pouquinho disso que eu quero falar nessa noite, que é muito simples, algo vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que a sabedoria de Deus, ela não se encontra aqui na terra dos viventes. Eu posso estar trazendo uma palavra de sabedoria para você nessa noite, mas ela saiu como palavra de sabedoria e chega ao teu ouvido somente como uma informação. Uma informação não tem o poder de mudar a nossa vida. O que tem o poder de mudar a nossa vida é a sabedoria de Deus, é o que você vai fazer com essa informação. E ele está dizendo: olha, sabedoria de Camões, de Rui Barbosa, essa está aqui nessa terra, mas a sabedoria que revela o futuro, aleluia, a sabedoria que muda a nossa história, ela não se encontra na terra dos viventes. Então como é que eu recebo? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Aleluia. E eu preciso dizer uma coisa para você: se você conseguisse entender isso, se você conseguir entender isso, coisas grandes vão acontecer na nossa vida. Quem não quer saber o futuro? Todo mundo quer saber. E aonde Deus revela o seu futuro? Na oração. Se nós entendêssemos isso no mais profundo, nós teríamos mais pessoas no culto de oração do que no culto de domingo à noite. Porque quem não quer saber o que vai fazer na sua vida? Mas a gente tem preguiça de orar, a gente tem preguiça de buscar. Mas o Senhor está dizendo que a sabedoria de Deus, ela não está aqui. Ela sai como sabedoria no púlpito, mas chega no teu ouvido como informação. Mas quando você dobra o joelho, Deus vai revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia. Eu sempre oriento os nossos irmãos lá de Nova Odessa, quando vai para o culto de oração, quando vem para o culto de oração, traz um caderno. Traz uma caneta e anota. Quando você está orando, anota as ideias que vão vir. A Bíblia ensina como você vai tratar essas ideias. Por exemplo, a Bíblia diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então o homem pode fazer planos, não é o que a Bíblia diz? O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. O que vem do Senhor? Resposta do quê? Isso, resposta do quê? Dos planos. E se eu não tenho plano? Uau! E quantas vezes a gente está nos 12 dias de clamor, e o pastor faz uma listinha, projeta teu projeto, mas você fazer listinha nada aqui, o negócio está ficando místico aqui, o negócio, não vou fazer listinha nenhuma. Faz, querido, você coloca os seus planos diante do Senhor. Deus vai pegar o seu primeiro plano e vai dizer: esse daqui é bom, esse daqui eu só vou dar uma melhorada, esse daqui está ruim, joga fora, esse daqui eu vou mudar todinho. Mas você precisa fazer planos. Deus vai dizer aquele que tem que jogar fora, Deus vai dizer aquele que é bom, aleluia. Mas tudo começa através dos seus planos, dos seus projetos. Então eu falo: vai para o culto de oração, leva um papel, leva uma caneta, escreve, anota.
vida, os projetos de Deus. A Bíblia diz, aquilo que é de Deus por si mesmo prosperará, e aquilo que não é de Deus por si mesmo se desfará. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Vamos fazer uma ideia, você está lá orando ao Senhor, e você está lá buscando ao Deus, e aconteceu uma tragédia na sua casa, seu marido está desempregado, e você, irmã de Deus, está lá orando ao Senhor. Senhor, tu sabes, Senhor, que o teu filho precisa daquele dinheiro para sustentar a nossa casa, Senhor. Nós precisamos daqueles recursos, Senhor. Eu preciso ficar o dia inteiro na Netflix. Não, esquece essa parte. O Senhor sabe que eu preciso, Senhor. A gente precisa de recursos, Senhor. Manda a tua bênção. E eu não tenho nem como ajudar meu marido. Eu não sei fazer nada, Senhor. É ele que é o cabeça da casa. A única coisa que eu sei fazer é comida gostosa. Aliás, como eu faço comida gostosa, Deus? Meu Deus. Já pensou se eu pegar, puxa, eu podia aproveitar essa minha comida gostosa e começar a fazer umas marmitex e começar a vender na porta das empresas? Sai, capeta, eu estou orando. Como sai, capeta? Você não está pedindo uma direção de Deus? Porque Deus vai falar através de visão, de revelação, de profecia, mas Deus também fala no interior do nosso coração. Aí vem a ideia e você repreende, mas é que eu estou orando. Então anota. Pesquisar sobre marmitex na frente das empresas e coloca lá no papel e continua orando. E se essa ideia é de Deus, ela vai brotar e Deus vai dar a vitória. Se ela não é de Deus, ela desaparece. Mas eu preciso entender isso. Deus fala conosco, mesmo você não sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo você estando chegando agora na igreja, quando você dobra o joelho, Deus diz, pode me clamar, que eu vou te responder coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia! Só tem um pequeno problema. Vamos voltar em Provérbios 4? Vamos voltar lá em Provérbios 4? Você vai passear na Bíblia hoje. Provérbios 4, ele diz o seguinte, versículo 10. Ele diz assim, ouça, meu filho, e aceite o que eu te digo, e você terá vida longa. Na outra tradução diz, e se te multiplicarão os anos de vida. Uau, uma das coisas que a gente tem que entender é que os nossos dias na terra não estão contados. Eu até como pastor confesso, muitas vezes já preguei sobre isso. Morreu porque chegou o tempo, os dias estão contados. A Bíblia não diz que os dias estão contados. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, mas eu posso adiantar a minha morte ou eu posso prolongar os meus dias de vida. No livro de Eclesiastes diz assim, não sejais demasiadamente tolo, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejais demasiadamente louco, porque morrerias antes do tempo. Quer dizer que alguém pode morrer antes do tempo. Nem todo mundo que morreu de Covid morreu no tempo de Deus. Alguns foram tolos e fizeram coisas que Deus não agradou. Alguns agiram de uma maneira errada como autoridades e morreram antes do tempo. Mas pastor, teve crente que morreu por causa de negligência e de autoridade. Mas o crente não tem problema nenhum, porque ele teme ao Senhor. E quando ele morre, ele não morre. Ele passa da morte para a vida. Então ele está na bênção do Senhor. Agora tem muitos que morreram antes do tempo por causa de tolice. Agora a Bíblia diz que quando eu honro pai e mãe, Deus multiplica os meus dias na terra. Então cabe a mim entender, eu estou reduzindo os meus dias na terra ou estou multiplicando os meus dias na terra? Olha que coisa tremenda. E Salomão, ele recebeu de Davi dizendo para ele, olha, se você ouvir as minhas palavras, de buscar a sabedoria, Deus vai multiplicar os teus dias na terra, você vai ter vida longa. E aí ele continua, no mesmo versículo 11, eu te conduzi pelo caminho da sabedoria. Então sabedoria não é um fim, sabedoria é um caminho. E muita gente não entende isso e pede bênção de Deus porque não entende isso, que sabedoria não é o fim. A pessoa estava orando ao Senhor, Deus deu. Vamos voltar para Mariazinha lá que orou para Deus dar a empresa de marmitex. Deus abençoou, ela começou, está vendendo marmitex agora na frente das empresas, começou com um pouquinho e agora Deus está abençoando de uma maneira tremenda, Deus está multiplicando as bênçãos. Eu, no seminário de honra nível 1, que eu ministro por aí, amanhã estarei em Maringá ministrando o seminário de honra nível 1, sexta, sábado e domingo. E eu falo sobre algumas experiências com a honra que mudaram a vida. Entre eles tem um pastor lá de Maringá, que durante muito tempo ele buscou o Senhor
E Deus ensinou através da honra coisas que começaram a abrir as portas para a vida dele, abriram de uma maneira tremenda. E ele falou assim: eu vou começar um propósito para ter um restaurante. E ele aprendeu os princípios da honra e começou a praticar na sua vida. Deus começou a abrir as portas para ele, ele começou um restaurante. Sabe quanto ele tinha de dinheiro? Eu estou falando em 2008, tá? Ele tinha 5 mil reais. 5 mil reais, mesmo em 2008, dá para abrir um restaurante? Ele abriu. Deus abençoou. Deus fez algo assim muito grande. Se Deus permitir que eu traga um dia esse seminário, eu vou contar em mais detalhes, senão eu vou gastar muito tempo para essa mensagem. Mas ele começou um restaurante com apenas 5 mil reais. E aí, o que aconteceu? Na época, aquele restaurante valia mais ou menos uns 30 mil reais, ele comprou por 5 mil. E Deus começou a abençoar, foi lotando aquele restaurante, até um dia que chegou um senhor e falou assim: viu, a comida de vocês é muito boa, vocês não fazem marmitex para a empresa? Ele falou: fazemos, não tem problema, fazemos sim. Então, gostaria de fechar um contrato com vocês, para vocês começarem a fornecer para a nossa empresa. Eu falei: beleza, pode contar com a gente. Quantos funcionários são? 100. Ele: 100 funcionários. Não, tá bom, a gente faz. Ele achou que era uma empresa, um 4, 5, começou a fazer. Deus começou a abençoar. A irmã Valdice, que fazia lá, trabalhava na chapa lá para fazer a comida, ela disse que não aguentava mais cheiro de ovo frito, sem ovo frito, todo dia, sem ovo frito. De repente chegou um rapaz e falou assim: viu, vocês que fornecem marmitex lá para a empresa tal, sim, somos nós. Ah, eu tenho uma empresa também, só que não é tão grande quanto aquela, não dá para vocês fechar comigo? Fechamos, quanto que é? 50? 50? Aí pegaram 150. Sabe o que eles fizeram? Venderam um restaurante por 50 mil reais, que compraram por 5, agora só trabalham com marmitex dentro da casa deles. Queridos, eu não sei aonde você quer chegar, mas eu sei que o teu Deus é um Deus que revela coisas grandes e tem coisas profundas para... Eu gastaria muito tempo para contar essa história em detalhes, que é rica em detalhes, mas só guarde isso, só guarde essa essência para você nesta noite. Tem um caminho que você ainda não experimentou, mas que Deus já está preparando para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então, sabedoria não é um fim, sabedoria é um caminho. Aí a pessoa pediu ao Senhor, Deus abençoou, e começa a empresa, ele está vendendo lá, na frente das empresas da cidade, ele está vendendo marmitex todo dia. Deus está abençoando, Deus está multiplicando, e as coisas começam a abençoar. E aí, alguém fala assim: vamos para o culto de oração. Ah, não dá, hoje eu tenho que fazer fechamento de caixa. Não, tá bom, não tem problema. Semana que vem, vamos para o culto de oração. Não dá, eu tenho que comprar mais material. Amém, tá bom. Vamos para o culto de oração. Não dá, eu prometi que ia levar as crianças lá no shopping, lá em Presidente Prudente. Ah, tá bom. Vamos para o culto de oração. Não dá, hoje eu tenho que lavar minha Land Rover lá, aquele carro grande lá. Aí daqui a pouco ele olha, a empresa dele já não está dando mais o que dava antes. E começa a quebrar. Eu não sei se vocês sabiam, mas dados do IBGE dizem que a cada ano 10 empresas abrem no Brasil, e das 10, 8 fecham, só 2 permanecem. E você vai dizer que essas 2 são de crente? Não, é aleatório isso daí. Por que fecha? Por causa de má administração, porque não sabem administrar o começo da sua jornada, má gestão, tudo está ligado à gestão. E aí o que acontece? A pessoa começa a vir lá para casa do Senhor, não foi o Senhor que deu, agora o Senhor deu, o diabo tirou. Não, querido, é que você buscou a sabedoria de Deus para abrir, mas não buscou a sabedoria de Deus para continuar aberto. Porque sabedoria não é um fim, sabedoria é um caminho. Aleluia. Por isso, querido, quando você entrar no propósito de Deus, não entra por uma semana só, entra de cabeça, aleluia, e dizer: a partir de agora eu estou buscando o propósito de Deus, para Deus mudar a minha vida e mudar a minha história, em nome de Jesus. Aleluia. Mas vamos continuar. Segundo lugar da sabedoria de Deus está Provérbios 8, glória a Deus. Provérbios 8, eu tenho que correr aqui nessa noite, eu sou apaixonado por isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, você precisa se aprofundar em Provérbios 8. Provérbios 8 é um livro que pode mudar a tua história. É quando a sabedoria de Deus começa a dizer: olha, a sabedoria procura aqueles que me buscam de madrugada. É interessante que esse versículo não diz sobre oração de madrugada. Esse versículo diz sobre buscar a sabedoria de madrugada, quer dizer, buscar a sabedoria cedo, já logo cedo buscar. Não tem nada errado você buscar a Deus na madrugada. Jesus orava pela madrugada, isso é importante demais, mas a Bíblia diz: eu amo os que me amam. A sabedoria está falando: eu amo
os que amam a sabedoria, os que cedo me buscam, os que de madrugada me buscam me acharão. Quer dizer, não perca mais tempo na sua vida, comece hoje algo novo na tua vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas daí, no versículo de número 14, ele diz assim: meu conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder, por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. O que ele está dizendo? A sabedoria está dizendo, meu é o conselho. Qual o segundo lugar que a sabedoria de Deus habita? No meio dos conselhos. Quem é que te aconselha? Quem é que te orienta? Eu tive muitos problemas com pastor na minha vida. O tempo que eu ia orientar alguém, a pessoa falava assim: eu já sei. Essa síndrome do eu já sei é terrível. É tipo assim: pastor, cala a boca, não preciso falar mais, desde que agora eu não me viro. Querido, é muito complicado isso, porque existem caminhos que a gente passou. O pastor falou sobre isso na oração. Existem coisas que a gente já passou que os outros não passaram. E a gente quer evitar que ele passe pela mesma situação. A gente vai aconselhando: não faça isso, não tome essa decisão. Mas a pessoa não sabe seguir conselho. A Bíblia diz que quem não segue conselho vai se estribar, vai cair. Quem é que te orienta? Toda pessoa que recebe uma bênção do Senhor é porque ela aprendeu a respeitar a cadeia de autoridade. Por quê? A bênção nunca vem de baixo para cima, a bênção sempre vem de cima para baixo. É Abraão que abençoou Isaac, é Moisés que abençoou Josué, é Paulo que abençoou Silas e Timóteo. Sempre a bênção vem de cima para baixo. Você quer ser abençoado? Respeite quem está acima de você na cadeia de autoridade, porque aí as bênçãos do Senhor vêm para a sua vida. Então, toda a sabedoria de Deus vem através do conselho. Quem é que te aconselha na área de finanças? Quem é que te aconselha na área do casamento? Quem é que te aconselha na área espiritual? O problema, querido, é que a gente pega os conselheiros errados. A gente vai se aconselhar na área espiritual com alguém que está desviado. A gente vai buscar conselho no casamento com o nosso tio que se separou faz 4 meses. Como é que ele vai aconselhar para você continuar com o seu casamento se ele está divorciado? Como é que você vai buscar conselho para a sua empresa com um falido? Não tem jeito. Saiba buscar o conselho no meio das pessoas certas. Davi orientou Salomão. Quando Salomão chegou na hora, ele já tinha a orientação de Deus, porque o seu pai orientou lá atrás. Quem é o teu conselheiro? A sabedoria de Deus, ela habita no meio dos conselhos. Ao invés de você sair querendo, não, agora eu vou dar um jeito, eu vou me virar, eu vou mostrar que eu posso. Não, querido, humilhar perante a potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Vai buscar o conselho, vai buscar a orientação, chora na presença de Deus e Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Terceiro lugar que a sabedoria de Deus habita, versículo 12: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Aleluia! A sabedoria de Deus mora com a prudência. O que é prudência? Prudência é você saber calcular o impacto de uma decisão. Diga comigo: prudência é saber calcular o impacto de uma decisão. Eu levantei hoje, eu vou trabalhar ou não? Segundo a neurociência, a gente toma por dia mais de 300 decisões, algumas de grande relevância, outras de pequena relevância, mas todo dia a gente toma decisão. Levantei de manhã, vou trabalhar ou não? É minha decisão. Eu vou trabalhar com essa roupa ou não? Eu vou colocar algo tudo hoje, eu vou trabalhar de chinelo de Deus. São decisões que eu tomo. Eu vou trabalhar hoje de carro, ou não vou trabalhar, vou pegar um atestado médico. Só que cada decisão tem uma consequência. Você nessa noite abriu mão do jornal, abriu mão da Netflix, abriu mão de um monte de coisa para vir aqui na casa do Senhor. Foi uma decisão sua. Você poderia não ter vindo, mas essa decisão tem uma consequência. Eu espero que essa consequência seja muito boa em nome de Jesus. E todos os dias nós tomamos decisões. Eu vou trabalhar hoje, vou escovar o dente ou não? Não vou escovar. Vocês notaram que o dia que a gente não escova o dente é o dia que o nosso chefe chega bem na nossa frente e diz: está tudo bem? Algum problema? Porque não sobrou de dente nada, né? Que ele não escovou o dente, né? São decisões que a gente vai tomando. Todos os dias nós tomamos decisões. Quando foi em 2016, Deus começou a abrir a minha mente a respeito dessas coisas. Eu falei: eu vou começar a tomar algumas decisões da minha vida. Primeiro, eu vou começar a tomar uma decisão na minha vida de controlar as minhas emoções. Eu não vou ficar chateado por qualquer coisa, de qualquer maneira. E eu comecei a entender isso. Como é que eu fiz essa decisão na minha vida? Eu comecei a ter uma visão diferente. Ao invés de eu olhar para mim,
eu vou olhar para os outros. Porque se eu fiquei bravo, se eu fiquei furioso, se eu quebrei o pau, se eu discutir, a culpa não é dele, a culpa é minha. Porque eu mudei a história. E aí eu comecei a pensar nisso. Se o pastor chegar para mim aqui e começar a discutir comigo, eu tenho que entender o seguinte: eu não estou com problema, ele está com problema. Ele está com alguma dificuldade. Por que ele está levantando a voz para mim? Porque ele está com problema. Porque, segundo a neurociência, só fere quem está ferido, só machuca quem está machucado, só magoa quem está magoado. Eu não estou magoado. Ele está tentando me magoar. Só o pastor como exemplo aqui. Ele está tentando me magoar. Então o problema não está em mim, o problema está nele. Então por que eu vou ficar chateado com ele? Não, eu vou ter misericórdia e compaixão dele. E eu tomei essa decisão na minha vida, em 2016, a partir de agora. Ao invés de eu ficar chateado com o que os outros pensam de mim, eu vou ter misericórdia de quem está chateado comigo. E tomei essa decisão. Eu penso o seguinte: alguém me fechou no trânsito, ele está com pressa, eu não. Talvez ele está precisando ir para o médico, e quantas vezes quando eu precisei ir para o médico, eu cortei o farol vermelho, eu estava com cólica de rim, eu passei no farol vermelho, eu podei os outros, e o pessoal buzinava, e está tudo bem, porque eu estou com cólica de rim. Agora, quando alguém me corta, eu fico furioso com ele. Não, de repente ele está com cólica de rim também. Não sei. De repente ele me fechou na fila, ele passou na minha frente na fila do pão, porque ele está com pressa, ele está perdendo hora de serviço, eu não estou. Eu comecei a buscar isso. E não pensa que foi fácil, pensa que foi algo que mudou do dia para a noite. Não, eu comecei a trabalhar em cima disso de uma maneira muito longa, até começar a provocar mudança na minha vida. Esses dias aconteceu algo muito interessante. Eu cheguei lá, eu moro num apartamento aqui bem em frente do supermercado. E ali o supermercado, todo mundo deixa os carros ali estacionados. Só que era aquele momento das 6 horas da tarde. Sabe como é que fica o trânsito na cidade 6 horas da tarde, né? Complicado demais. E eu estava vindo e eu queria comprar um negócio no supermercado. Aí fiquei olhando para ver se tinha uma vaga ali na frente do supermercado para me guardar no estacionamento, que já deveria estar lotado. Quando eu cheguei, estava a perua do supermercado parado na frente, e depois da perua um espacinho. E o trânsito ali fluindo, né? Mas tudo em primeirinha, segundo. Falei, se ninguém entra lá, a vaga é minha. Se ninguém entra lá, a vaga é minha. Se ninguém... E foi, que ninguém entrou. Eu simplesmente cheguei assim e falei, oh, glória. Quando eu parei, comecei a escutar, pá, pá, seu filho de uma não sei quem, vai tomar não sei aonde. Eu fiquei olhando, falei, nossa, o que será? Ah, você não está vendo que eu estou dando certo? Eu falei, deve ser comigo. Eu olhei para trás, um senhorzinho, que ao invés de fazer o que eu fiz, ele ficou parado aqui, esperando todos os carros da avenida passar, para depois ele entrar naquela vaga. Não ia conseguir nunca. E eu cheguei para ele, eu olhei assim para trás, assim, falei, é comigo? Ah, você... Achou que é a vaga? Agora não quero mais, não, eu vou te dar a vaga, pode vir. Aí eu dei sinal para todo mundo parar, o pessoal parou. Teve um cara que parou rapidinho para mim, tá, peguei e saí, falei, pronto, agora. Quando eu saí, uma vaga ali na frente, 3 carros para frente, peguei e parei o carro lá, agora vou falar com ele, né? Tudo bem, meu senhor? Quando eu cheguei, tinha um Celtinho no lugar, eu falei, é que alguém parou ali, deixou eu sair, eu estou na vaga, e ele continuou o carro lá, do mesmo jeito. Gente, a minha história no supermercado mudou. Agora todo mundo fala, não, esse é o cara calmo. Xingaram a mãe dele, mandaram ele tomar não sei aonde. Ele simplesmente tirou o carro e deu a vaga. Queridos, agora aí uma pessoa falou, ele é pastor. Você é pastor? Eu sou. Pastor, você pode orar por mim? Pastor, você pode orar por mim? Irmão, uma decisão mudou minha história no supermercado. Agora eu sou conhecido como o homem paciente, o homem calmo, só Deus sabe. E eu sou conhecido por causa disso daí. Por quê? Uma decisão minha, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. As pessoas, você pode não estar vendo, mas as pessoas estão te observando. Nesse período de 2016, eu cheguei no supermercado, ainda estava começando a trabalhar essa área na minha vida, da sabedoria de Deus para mudar a minha história. E quando eu cheguei no supermercado, lá, num outro supermercado na cidade, tem um supermercado chamado Pague Menos. E o supermercado Pague Menos tem um clube de desconto que é Leve Mais, Pague Menos, entendeu? Leve Mais, Pague Menos. E eu cheguei lá no caixa, esse supermercado ele é um dos poucos que abre às 7 da manhã. É muito grande. E eu cheguei lá,
com a minha comprinha, todo alegre, todo feliz, como sempre e tal. Eu sempre procuro os mesmos caixas para ficar trocando ideia, para ficar fazendo uma brincadeira com eles e tudo mais. Eu cheguei lá para a moça e falei, bom dia, tudo bem? Faz parte do clube Leve Mais? Sim, dia bonito hoje, digite seu CPF, por favor. Meu Deus do céu. Tá tudo bem com você? Vai querer nota fiscal paulista? Não. Eu fiquei lá tirando aquela alegria do meu coração cantar. Sinceramente, naquele dia, 2016, deu vontade de chamar a supervisora e dizer, ó, eu estou tratando bem a moça está me tratando mal. Mas aí eu lembrei, só fere quem está ferido, só machuca quem está machucado, só magoa quem está magoado. Eu não estou com problema, é ela que está com problema. Aí tudo bem, informação. Lembra que eu falei, informação é bom, mas ela não traz a sabedoria vem de Deus. Eu já tenho informação, meu coração acabou, mas agora eu preciso de algo que mexa com o coração dela. Eu fiquei ali em comunhão com o Senhor, ela passando as coisas. Eu olhei em comunhão com o Senhor, falei, já sei, Deus já deu no meu coração a palavra. Eu olhei para ela e falei assim, posso te dizer uma coisa? Eu olhei para ela e falei assim, se o seu dia hoje não está bom, amanhã ele vai estar muito melhor. Ai, amém, eu tomo posse. Falei, a crente é miserável. Nossa, em nome de Jesus. Ai, perdoe. Eu fui ríspida com você. É que eu estou com um problema em casa, enfermidade. Não sei o que eu falei, eu sou pastor, você quer que olhe? O senhor é pastor? Ai, moça, por favor. Ai, só um minutinho. Ele é pastor. Você pode orar? Nossa, ai, que bênção. E começou a botar o nome da família. E Deus mudou a história daquela mulher. Aleluia. Eu podia ter feito algo na vida dela que ia entristecer, talvez fazer ela perder o emprego, mas a Bíblia diz, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quão boa é! Aquela palavra veio como uma espada, veio penetrando e mudando a história. Deus mudou a história daquela mulher aquele dia. Só que eu confesso a vocês, eu tenho problema com ela até hoje. O problema é outro. Quando eu entro no supermercado, ela está 8 gôndolas lá na frente. Quando ela me vê, ela grita, pastor! Deus mudou a história daquela irmã. Você é o agente de mudança. Deus pode, através de você, mudar a história das pessoas. Deus pode, através de você, fazer coisas grandes e firmes em nome de... Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, irmão. O teu copo está metade cheio, está metade vazio. Usa essa situação que você está passando para Deus fazer coisas grandes. Eu aprendi uma coisa, toda luta que Deus permite a gente passar é simplesmente um trampolim para Deus colocar em algo muito maior e melhor. Aleluia! Mexe com esse irmão que está dizendo lá, diga para ele, toda luta que você passa é simplesmente um trampolim de Deus para te jogar para um novo nível. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Mas será, pastor? Gênesis 37. Será do diabo. Aleluia. Gênesis 37. Não vou nem ler aqui, só vou citar para vocês. A partir do verso 6 a seguir, José começa a contar para os seus irmãos, olha, eu estou tendo sonhos, esses sonhos são proféticos. É interessante o seguinte, todo judeu ensina as crianças desde pequeno a amar e temer ao Senhor. As crianças são orientadas a temer ao Senhor. Mas você sabe que numa casa você tem 4 filhos, 3 filhos, nenhum é igual ao outro. Aquele que você pensa, esse daqui vai bombar, de repente aquele que você vai ter problema no futuro. Esse daqui eu vou ter problema no futuro, é o que vai bombar. Nem sempre os filhos são iguais, cada um é diferente do outro. E entre os 12 filhos de Jacó, tinha um que era diferente. O descendente da promessa era Judá, mas o que era espiritual era José. Ele aprendeu a buscar ao Senhor. Tanto é que Jesus é o antítipo, que é o modelo perfeito de José. Quem faz o programa Restauro já sabe disso, que eu falei sobre isso. José é o modelo perfeito, porque ele foi traído por 30 moedas, ele foi traído por dinheiro, como o José foi vendido por 30 moedas, Jesus foi vendido por 30 moedas, disputaram a túnica, José disputaram a túnica de Jesus.
José era odiado pelos seus irmãos, Jesus era odiado pelos seus irmãos. José vai para a prisão, Jesus vai para o Calvário. Na prisão existem duas pessoas que estão ao lado de José. Na cruz existem duas pessoas que estão ao lado de Jesus. Um daqueles que estavam do lado de José recebeu a morte, o outro recebeu a salvação. Na cruz um recebeu a morte, o outro recebeu a salvação. José é o modelo perfeito de Jesus. É muito tremendo isso. Tem muita coisa para falar a respeito disso. Mas aí o que acontece? José está contando a respeito dos seus sonhos. Ele diz: olha, eu tive um sonho muito legal. Eu sonhei que a gente estava no campo e ele tinha quantos irmãos? 11. Quantos irmãos? 11. Aí ele diz assim: eu sonhei que de repente eu estava malhando trigo e o meu feixe de trigo ficou em pé assim, levitou, flutuou. E é interessante que o meu feixe se levantou e tinha mais 11 feixes. Quantos irmãos ele tinha? 11. E tinha mais 11 feixes. Os 11 feixes se inclinavam para o meu feixe. O que será que é? Os irmãos falam assim: acaso você vai reinar sobre nós? Querido, ele era novinho, mas a sabedoria de Deus revela o futuro. Deus já estava dando uma direção para a vida dele. Ele falou: não sei, eu só tive um sonho. Aliás, eu tive um outro sonho também. Eu sonhei que eu estava no lugar, aí o sol e a lua, pai e mãe, o sol e a lua e mais 11 estrelas. Quantos irmãos ele tinha? 11. Eu sonhei que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. Eu fui lá e contou para o pai. O pai falou: será que você vai reinar sobre nós? Eu não sei, eu só tive um sonho. Mas o sonho não era sonho, era a visão da sabedoria de Deus revelando o seu futuro. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Quem sabe o seu futuro não tem medo do seu presente. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós, pastores, de vez em quando estamos naquela gangorra. Tem tempo que Deus abençoa e a igreja prospera e as vitórias vêm e Deus começa a fazer coisa grande, a gente está glorificando a Deus. De repente dá aquela maré assim, uma bad run, e aí a igreja vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E alguém fala: vai desistir, pastor. Não, eu sei do meu chamado. Eu sei porque Deus me chamou. Eu sei aonde eu estou. Mas pastor, a igreja está quase cumprindo. Eu sei quem me chamou para a obra. Ele não desiste, porque ele sabe do seu futuro. Aleluia. Por isso que pastor não desiste. Pastor que é pastor, né? O pastor que não é pastor, a primeira chuvinha que destela a igreja já quer ir embora da cidade. Mas quem teme ao Senhor, pode vir um vendaval. Ele está firme na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então José agora recebe a direção de Deus. E aí o que acontece? Ele chega lá, ganhou uma veste de mangas talar, uma veste bonita do seu pai, e ele vai levar comida para os seus irmãos. Seus irmãos, enfurecidos com ele, jogam ele no poço. Mas jogar no poço é muito subjetivo. O que acontece? Jogaram ele no poço, quase caiu, quase se quebrou. E os seus irmãos olhando lá em cima, se fosse nos dias de hoje, ia falar assim: perdeu o playboy. Mas estava lá, dizendo: olha, nós vamos te matar. Rubem diz: mata não, é nosso irmão. Não, vamos matar assim. Não, mata não. Enquanto o Rubem sai para fazer alguma coisa, o que acontece com eles? Eles vendem José para os mercadores de escravos. E José não entende. Puxa vida, eu só fui levar comida para meus irmãos, eu estava bonito, cheiroso, com a minha veste nova, agora de repente eu estou arrancando minha veste, estou amarrado de mãos e pés, levado no deserto escaldante, tórrido, como escravo. O que aconteceu? O que eu fiz? E ele é levado até o Egito. Lá ele é vendido, saindo da sua terra, vai para um outro lugar, vai na casa de Potifar, trabalhando como um escravo lá. A mulher de Potifar fala algumas coisas, diz que ele que tentou violentar ela. E ela falou: não, ele tentou me violentar, e ele não fez nada, mas de repente ele é preso. E ele passa uma situação complicada na sua vida de 13 anos de prova, 13 anos de dificuldade, sofrendo, gemendo, chorando, sem entender nada. Quando vem o copeiro e ele diz assim: olha, o sonho de Deus para a sua vida é que daqui 2 dias Deus vai te tirar da prisão e vai te levar para o lugar onde você estava, e Deus vai te honrar. Só que quando você chegar lá, não esqueça de mim. O copeiro esquece dele durante 2 anos. E ele continua na prisão do mesmo jeito. Em nenhum momento você encontra José reclamando. Por quê? Lá atrás, Deus revelou o seu futuro. Vamos fazer uma encenação? Pega o José, joga lá no poço.
José vai desistir? Não, Deus já mostrou meu futuro. Levo ele até o Egito. José vai desistir? Não, Deus já revelou meu futuro. Levo ele na casa de Potifar. E a mulher fala um monte de besteira. José vai desistir? Não, eu sei onde eu vou chegar. Levo ele na prisão. E aí José vai desistir? Não, eu sei aonde Deus vai me levar. Eu sei, quem sabe o futuro, aleluia. Por isso que o pastor já citou hoje Jeremias 29:10 diz assim: eu sei que pensamentos eu tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para fazer-vos prosperar, para vos dar um futuro e uma esperança. A sabedoria de Deus revela o teu futuro e te traz esperança, aleluia. Deus te traz esperança para algo novo. E aí José está lá, naquele momento lá, preso lá no Egito, mas sabendo que o seu Deus já dizia para ele que ele ia ter governança. Os seus próprios irmãos diziam: acaso você vai reinar sobre nós? Ele já sabia onde, querido. Ele estava na prisão, ele estava tendo com a pior roupa que você possa imaginar. Prisão naquela época não é igual de hoje. Hoje seria palácio para essas pessoas. Prisão era um lugar onde se escavava, colocava desde lá de cima até lá embaixo. Lá embaixo tinha todo o fedor de excrementos e fezes e tudo mais. E José cuidava de todo mundo ali, com as suas roupas rasgadas, sapato furado, cabeludo, barbudo, meio cheirando CC. Estava aquela situação complicada lá, mas ele sabia que Deus tinha um futuro para a vida dele. Olha para a tua vida hoje, querido. Alguém diz assim: faliu, quebrou, não vai levantar mais, perdeu tudo. Irmão, Deus sabe o teu futuro. Deus sabe o teu futuro. Ah, não conseguiu nada até hoje, não vai conseguir mais. Deus sabe o teu futuro. Calma, querido. Não deixe que as pessoas determinem a régua que você vai ter que saltar. Deus tem algo muito maior para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que Deus estava fazendo na vida de José era só um trampolim para um nível maior. Aleluia. Aí o que acontece com José? Um dia Faraó tem um sonho. José não está sabendo de nada. José está lá na prisão, levando marmitex para todo mundo. Ele não sabe de nada. Inocente, ela tinha que falar isso. Sabe de nada, inocente. Ele estava lá do outro lado, sem saber nada. Mas Deus trabalha assim. A Bíblia diz que quando Abraão sobe na montanha, o seu filho Isaac diz: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, mas cadê a oferta? E ele falou assim: Deus proverá para si o sacrifício, meu filho. E estava subindo Abraão com o seu filho desse lado, e do outro lado Deus estava subindo com a ovelhinha para se emboscar. Ele não estava vendo nada aqui, mas ele estava crendo no Deus de milagre. Deus proverá. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: do outro lado da montanha Deus está preparando a tua bênção e o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia. E aí vem subindo Abraão. E aí está lá José, bem lá, sem saber de nada, estava lá, dando comida. E Faraó levanta aquele dia preocupado, chama os magos, os adivinhos, os encantadores, os sátrapas, que eram os prefeitos da época, e diz assim: gente, eu tive um sonho essa noite, eu preciso que alguém diga o que é a revelação do seu sonho. José entregando para mim, está lá, José abrindo e fechando prisão, José aquela vida normal. E eu passei o sonho aí com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas graúdas, 7 espigas miúdas. As vacas gordas, as magras comeram todas elas, as espigas graúdas, as miúdas vieram. O que é uma revelação? E ninguém sabia dizer. Mas gente, não tem nenhum sábio aqui para dizer qual é a revelação disso, não tinha ninguém. De repente chegou o copeiro para encher o copo do rei. Fala: rei, posso falar contigo? Falou: você tem a revelação? Não, a revelação não tem, mas dos meus pecados eu me lembro agora. 2 anos atrás, eu estava preso lá. E tinha um homem de Deus lá, que interpreta os sonhos que a gente tem. Tem um homem de Deus lá na prisão, chama ele. Ele lá, distribuindo marmita, chama ele para cá. Aí chega o copeiro lá na prisão, olha para José, abraça José e diz: José, o rei quer te ver, José. José, o rei precisa de você, mas não tem como se chegar desse jeito, José. Nós vamos passar na barbearia real, nós vamos cortar a tua barba, nós vamos fazer o teu cabelo, você vai chegar na perfumaria real, nós vamos dar um banho de perfume, você vai ficar cheiroso, nós vamos chegar na alfaiataria real, nós vamos mudar a tua roupa, aleluia, nós vamos dar sandálias novas, roupa nova, tudo novo, você vai mudar de vida para você chegar diante do rei. Irmão, pensa bem
comigo. Um dia José dormiu mendigo, no outro dia ele levantou príncipe, porque quando Deus chama a nossa senha, Deus faz assim. Deus muda a nossa história. Eu quero dizer uma coisa para você: a tua senha está na mão do Senhor. É só Deus fazer assim que Ele vai mudar a tua história de um dia para outro, para a glória do Senhor Jesus. Lá em Paulínia tinha um rapaz. Tinha porque Deus mudou a história dele. Tinha um rapaz que era morador de rua, ficava lá, deitado em cima dos papelões. Um dia o pastor Roberto Luceno foi pregar lá. Viu aquele morador de rua, pregou para o rapaz. O rapaz quis ir para a igreja, foi lá na igreja, ouviu a palavra do pastor Roberto Luceno, aceitou Jesus como Salvador da sua vida, tomou uma decisão, Deus mudou a sua vida, a igreja apoiou ele, cuidou dele, não deixou mais ele ficar morando na rua, e ele começou a ficar junto com o pastor José Cosme. O pastor José Cosme, lá em Paulínia, ele é influente em todas as áreas, prefeitura, não sei o quê, com o prefeito, com os vereadores, não sei o quê. De repente, o que acontece? O prefeito da cidade dá uma secretaria para aquele morador de rua. E aquele morador de rua deixa de ser morador de rua para ser secretário da habitação. Aquilo que não tinha casa, agora dá casa para os outros. Aleluia. Irmão, se prepare, Deus vai chamar a tua senha. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Se tu creres, tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Aí chega José lá, uns para quando sonha, é fácil, porque quem tem a sabedoria de Deus, Deus revela o futuro. Ele falou assim: olha, são 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. Eu aconselho que nos 7 anos de bonança você guarde 20%, a quinta parte, guarde 20% daquilo que vocês arrecadarem, guarde celeiros, para quando chegar um momento de crise, vocês terem condições de ajudar e sustentar a todos. Irmão, pensa bem. Durante 7 anos, vamos fazer a conta? 20% é fácil fazer a conta. Você tem, cada ano você tem 100, vamos dizer assim, 100 quilos. Tá? Então, primeiro ano, 100 quilos. Aí você tem que guardar 20%. Quanto que é 20% de 100 quilos? 20 quilos. Segundo ano, 100 quilos. Quanto que é 20% de 100 quilos? 20 de novo. Então, você tem 20, 40, são 7 anos. Então, 20 vezes 7, 140. Agora você tem 140, antes você tinha 100 para um ano, agora você tem 140 para 7 anos. E as nações da terra vão vir comprar cereal de você. E você agora, você tem que ter para o seu povo e para os outros povos. E é o que acontece entre o Deus da multiplicação. Porque Deus não estava preocupado com 20%, Deus estava preocupado com a obediência. Aleluia. Deus não está preocupado com os seus 10% de dízimo. Deus está preocupado com a tua obediência. Quando você é obediente, Deus multiplica e dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. E aí José começa a administrar isso, e o rei falou: não, você vai administrar tudo, toma aqui o meu anel, você vai ser o segundo do reino, fora mim, você é o principal, você é o tudo daqui. Mas aí o tempo passa, e a Bíblia fala desse tempo. 9 anos se passam. São 7 anos de vaca gorda e mais 2 anos de vaca magra. E as nações começam a chegar para vir comprar material ali, para vir comprar as coisas de José. E entre eles, quem é que vem? Os seus irmãos. E os irmãos chegam, quando José vê os irmãos dele, já dispara o coração dele. E ele olha para os irmãos e diz: quem te viu na prova e não te ajudou. Minha vitória tem sabor de mel. Não, depois pensou: esse não é de Deus, não vou pensar nisso não. Mas no começo ele teve um sentimento de vingança, porque o sentimento vem em todo mundo, querido. Ou vai dizer para mim que você está lá na sua casa e está batendo um prego na parede, de repente o prego escapa e você dá aquela senhora martelada no seu dedo, e quando você martela no seu dedo você fala: glória a Deus, aleluia. Oh, obrigado, Deus, algum propósito. É assim? Não. Ai, vontade de chutar tudo. Não, vai só o violão, não. Vontade de chutar tudo. Alguém chega: não fala comigo agora. Mas passa 5 minutos, você. E aí José, a princípio, ele toma uma decisão errada. Vou vingar dos meus irmãos. Depois o seu coração baixa. Gênesis 45. A Bíblia diz: por isso que a prudência é muito importante. É você saber calcular o impacto da sua decisão. Gênesis 45, eu prometo que eu estou encerrando. Gênesis 45, versículo de número 2.
A Bíblia diz que José se põe a chorar tão alto que todo o Egito ouve a sua voz. E a notícia chega até o palácio. E aí ele começa a contar. Eu vou ler aqui na nova versão Valdinei, que é a minha versão da Bíblia, tá? Nova versão Valdinei. Então disse José a seus irmãos, verso 3. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos ficaram tontos. O que ele vai falar? Vocês notaram que os irmãos não conheceram José, mas José conheceu os irmãos? Por que, querido? Quem bate esquece, mas quem apanha, não esquece. Só você. Mas agora seu coração está mudado. Eu sou José, os irmãos. Ai, José. Mas ele continua. Cheguem mais perto, verso 4. Disse José aos seus irmãos. E eles se aproximaram e ele disse: eu sou José, vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas olha, pode ficar tranquilo. Não pese o seu coração por vocês terem. Estou lendo na versão Valdinei, tá? Não pese seus corações por ter vendido eu para cá. Pois para a salvação de vidas, Deus me enviou antes de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda haverão próximos 5 anos que não haverá cultivo nem cultura, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar como um remanescente na terra, para guardar a vida de vocês. Por isso, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus, e Ele me colocou como ministro, como chefe da casa de Faraó, e como líder de todo o seu palácio, e governador de todo o Egito. É como se ele dissesse: obrigado, gente. Se você não tivesse me vendido, eu não estaria onde eu estou hoje. Irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ao invés de você reclamar da sua vida, ficar igual galinha de Angola: estou fraco, levanta a tua cabeça nesta noite e começa a dizer: Deus tem coisa grande para a minha vida. O que eu estou passando hoje é temporário, mas o que Deus vai colocar na minha mão é permanente. Tem coisa grande de Deus para a minha vida. Comece a trazer a prudência para dentro de você. Essa é uma chave que vai mudar a tua história em nome de Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei, pastor. O senhor não sabe a situação que eu já passei. Fui órfão, fui desamparado, fiquei em uma situação complicada na minha vida, perdi meu marido. Irmão, eu não sei a sua situação, e eu não consigo nem imaginar a tua situação, mas uma coisa eu sei: o teu Deus nunca virou o rosto para você. Deus continua com o controle de todas as suas situações. Eu sei do milagre de Deus. Eu posso contar isso porque eu vivi milagres de Deus na minha vida, e toda a minha vida. O meu filho Daniel, ele nasceu com problemas de ataques epiléticos, e ele tinha 6 ataques por dia, 2 durante a noite, todos os dias. Só quem é mãe vai entender o que eu falo aqui. A minha esposa, durante o dia, se cair um alfinete no chão, ela acorda, mas durante a noite pode passar aqui de caminhão, de trem, que ela não acorda, mas nem a pau. Mas se ela ouvir o choro de uma criança a 3 casas na frente, ela levanta, porque está aqui, ficou guardado. Quantas vezes a gente acordou de noite, meu filho perdendo o fôlego, quase morrendo, e a gente tinha que ir lá orar, expulsar, e o médico falou assim: olha, essa criança não perde o fôlego não, essa criança tem problemas de ataques epiléticos. E a gente foi buscando ao Senhor, compramos Gardenal, para dar numa dose bem cavalar de remédio para ele de Gardenal. Mas aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, minha sogra falou assim: olha, Deus não quer esse remédio aqui nessa casa. Deus mostrou nessa madrugada. Naquela época não tinha tarja preta, era nos anos 80, Deus mostrava um remédio azul, branco e vermelho. Deus dizia: não quero esse remédio aqui nessa casa. Eu joguei no lixo o remédio, não devolvi na farmácia, de uma forma profética: esse remédio não vai entrar na nossa casa. Joguei no lixo. E aí os médicos falam: você é louco, vai matar o menino. Cada ataque epilético que dá é uma célula, um neurônio que está morrendo no seu cérebro. Daqui a pouco ele vai vegetar. Olhe para a criança, o Luizinho que está lá, Luizinho era o nome mesmo da criança, que está lá no hospital. A mãe não quis dar Gardenal, agora ele está vegetando. É isso que vocês querem para o futuro do seu filho? Nós falamos: nós ficamos na promessa de Deus. Deus falou conosco, não vamos tomar posse disso. E aí, queridos, um dia eu estava lá na cidade, eu lembro de uma situação que aconteceu um dia, antes de eu contar onde estava. Eu comecei a tocar violão, eu fui aprendendo a tocar violão e cantar. E eu cantava bem demais, gente. Mas pensa no camarada que eu cantava bem, só que não. Eu cantava bem demais. Sabe aquele louvor? Vamos adorar a Deus. Eu cantava assim: vamos adorar a Deus, aleluia. A minha segunda voz, né? Vamos invocar seu nome.
A minha sogra dizia assim, a letra eu conheço, mas a música eu nunca ouvi na vida. E eu estava ali aprendendo, pegando os métodos e tocando. De repente minha esposa começou a me chamar, ela me chama de Ney. Eu falei, Ney, eu já sabia, era ataque. Porque no começo era assustador, mas depois você acaba se acostumando com aquilo, 6 durante o dia, 12 durante a noite, todos os dias. Eu já sabia que era ataque. E eu continuei, ela chamou de novo, Ney. E aí, queridos, eu não era batizado com o Espírito Santo, mas Deus falou comigo. Quantos creem que Deus fala com quem não é batizado com o Espírito Santo? Deus falou comigo, vai até lá, porque o diabo está enrolando a língua do seu filho. Eu deixei tudo ali, fui na cozinha, chequei. Não, vai até lá, desculpa, vai até lá porque o espírito de morte está querendo acabar com a vida do seu filho. Eu larguei tudo, fui lá e peguei meu filho, que estava aquele jeito ajeitado, e falei, espírito de morte, em nome de Jesus, sai! E aí aquele estribuchou e amoleceu de novo. Eu não sabia mais o que fazer. Aí eu falei, Deus, o que eu faço agora? Deus falou a segunda vez comigo, não sendo batizado com o Espírito Santo. Deus falou a segunda vez. O diabo enrolou a língua dele na garganta. E eu vou tentar abrir. E quem disse que eu consigo abrir? Está travado. Mas eu fui goleiro durante muito tempo. Hoje Deus me livrou disso. Eu fui goleiro durante muito tempo. Quantas boladas eu levei no queixo? Eu sei deslocar o queixo e sei colocar o queixo no lugar. Eu falei assim, agora eu dou uma deslocadinha, 2 aninhos de idade, dou uma deslocadinha e depois coloco no lugar de novo. Se eu não conseguir, eu levo para o médico e coloco no lugar. Vai morrer não, né? Quando eu levantei a mão para bater aqui no queixo dele, Deus falou pela 3ª vez comigo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu falei, Daniel, em nome de Jesus, abre a tua boca. E a boca dele caiu. Abriu. Como se nunca tivesse travado. Não tinha língua nenhuma dele. A língua estava toda na garganta. Enfiei o dedo lá dentro e falei, em nome de Jesus, puxei. E meu filho e voltou para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez o diabo foi envergonhado. Mas aí a gente estava na nossa igreja lá em Tatuí. Eu era membro da igreja lá no Brasil para Cristo, pastor José Gentil de Campos, lá de Tatuí. Eu estava lá. E uma tarde da bênção, e aí eu já tinha aprendido a tocar violão, estava lá tocando e fazia os louvores lá, e quem quer pão, né? Aquele ritmo, quem quer pão, todo mundo quer. Eu tocava desse jeito, e eu estava tocando desse jeito lá, e de repente manifestou um demônio, e foi lá orar. Minha esposa, minha sogra ajudava. Aí como tinha um demônio lá, minha esposa ficou aqui com o Daniel, carregando ele no colo, assim, desse jeitinho, cabecinha para cá, ele aqui, carregando, e manifestou como se fosse, a igreja está tudo bem cumprida, como se fosse na entrada ali da porta ali. E manifestou aquele demônio, e o pastor foi lá orar, e achou que a moça estava liberta. Ela pegou uma Bíblia daquelas de zíper, fechou até aqui, deixou um pedacinho sem fechar, e lá do fundo ela fez assim, e atirou. Quando ela tirou, acertou bem do lado do meu filho, cortou o lado do meu filho, começou a sangrar. 2 aninhos de idade. Já deu ataque. Aí o pastor não sabia se orava para o meu filho, se orava lá, a gente também tinha muita experiência. Aí terminou de orar, repreendeu, veio aqui, começou a orar pelo meu filho. E Deus toma o pastor, não sei se eu já chegou a conhecer o pastor Hortêncio Xisto. O pastor Hortêncio Xisto era um campanhista. Ele começou a orar e Deus toma ele palavra profética. Minha serva, esta enfermidade não é para a morte, mas para manifestar a minha glória. Nós tomamos posse daqui, mas o tempo passou, fui para São Paulo, eu trabalhava como representante comercial, muitas vezes eu vendi para as casas de material de construção aqui dessa cidade, e sexta-feira eu levava os pedidos lá para São Paulo, de lá eu ia para uma vigília chamada Arca do Concerto, lá em São Paulo, e toda sexta eu estava lá. E orando ao Senhor, depois voltava embora sábado, 5 da manhã, dirigindo. E naquele dia, estava eu, minha esposa, minha sogra e esse pastor. Meus filhos não, que eu não levava na vigília lá. E aí Deus toma, e aí termina a vigília, uma bênção. Passamos numa cidade chamada Jandira. O pastor Hortêncio X falou, olha, eu quero receber oração, tem uma irmã aqui que é profeta de Deus. Eu falei, pastor, ela está dormindo ainda, são 6 da manhã. Não, vamos esperar ela acordar. Eu falei, pastor, mas ele é pastor, eu não é. Eu falei, vamos obedecer, né? Obedecer é melhor que sacrificar. Ficamos esperando. A mulher abriu a porta da casa às 9 da manhã. Nós chegamos às 6 da manhã na frente da casa dela. 9 horas ela abriu. Eu cheguei, irmã Luzia, tudo bem? Pastor aqui quer receber a oração do senhor. Nós não, a gente já orou. Mas ele quer receber a oração. O senhor podia só fazer uma oraçãozinha por ele? Posso?
Ela começou a orar, Deus toma ela em palavra profética, e de repente ela vira para minha esposa e diz assim: minha filha, esta enfermidade não é para a morte. Não, sabe aquela criança? Falou desse jeito: minha filha, sabe aquela criança? Aquela enfermidade não é para a morte, mas é para manifestar a minha glória, aquilo que Deus tinha usado, pastor, fez justiça. Mas daí completou: era uma veia que estava encavalada no cérebro, mas eu, o Senhor, estou colocando no lugar hoje. Voltamos para casa, chegamos em casa e tal, família, vida normal, vida que segue e tal. Meu filho estava lá no quintal de casa, e aí ele foi entrar para a cozinha. Quando ele foi entrar para a cozinha, escorregou e caiu de cabeça. Quando ele caiu de cabeça, cresceu um galo aqui, já virou mãozinha para trás, já virou pezinho para dentro, e já começou a virar os olhinhos para cima. E ele foi ficando mal. Minha esposa pegou ele do chão e falou assim: não adianta, Satanás, eu não vou orar por ele. Deus falou que ele está curado. Meu filho foi ficando pior ainda. E ela foi repetindo essa frase. Ele foi ficando vermelho, ela foi repetindo essa frase. Ele foi ficando ciânico, acinzentado. E ela continuou repetindo a frase. Quando meu filho deu uma amolecida, eu falei: não adianta, Satanás, eu tenho fôlego. Puxou o fôlego. E aquele dia foi o último dia que meu filho teve ataque epiléptico. Ele está com 38 anos e nunca mais, sem uma gota de remédio, Deus fez um milagre. Aleluia. Confesso a vocês, foram os 2 piores anos da nossa vida. Mas, irmão, quando Deus brada, Deus muda a história. Porque foram os 2 piores anos, mas foram os 36 melhores anos que nós vivemos para a glória do Senhor Jesus. Querido, teu copo está metade cheio, está metade vazio. Ao invés de você reclamar da situação, glorifique ao Senhor, porque Deus tem um milagre na sua vida. Eu gostaria de orar por vocês. Posso orar, pastor? Se coloque em pé, por favor.